mama, falar da epidemiologia, que é por que ele acontece, o diagnóstico, o tratamento e a prevenção. Bom, quando a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa questão do câncer de mama, a gente tem que falar primeiro sobre a questão dos fatores de risco, tá? Quais são os fatores de risco pelos quais você pode ter um câncer de mama, por exemplo? Primeiro, o câncer incide mais nas mulheres dos 45 aos 55 anos, mais nas mulheres de raça branca. Ele tem uma maior incidência nas regiões industrializadas, depois a gente vai entender um pouquinho por quê, vou comentar um pouquinho por quê. E ele é mais raro em homens, tá? Quando você fala de fator de risco, você usa uma ferramenta que chama esse risco relativo, onde 1 é um risco normal e tudo que for acima de 1 aumenta. Então esses fatores de risco aqui quase que dobram o risco do câncer de mama. Primeiro filho após os 30 anos. Por que isso? A mama ela só completa a maturação dela quando você amamenta. Então ela se desenvolve até X ponto, ela dá um stand-by até que vocês amamentem. Quando vocês vão amamentar, é que elas completam basicamente a amamentação, a maturação. E quanto mais tarde isso acontecer, maior a chance de erro, por exemplo, numa divisão celular. Menarca precoce e menopausa tardia. Por que essas duas coisas estão associadas? Porque você fica mais tempo exposto ao hormônio, mais tempo exposto ao estrogênio. Você tem a mama bombardeada frequentemente por hormônio e a questão da nulliparidade também porque fica mais tempo bombardeada por hormônios. Outros fatores de risco, questão do anticoncepcional e da terapia de reposição hormonal. Anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama? Os trabalhos mostraram que ele aumenta um pouco sim, mas é um risco calculado e aceitável. Ou seja, se você comparar quem toma e quem não toma, é óbvio que quem usa mais hormônios, seja na reposição, seja na anticoncepção, ele vai ter uma produção maior de hormônio e a mama vai ser mais bombardeada. Isso é óbvio. Mas é um risco proibitivo a ponto de você não usar? Não. Isso tem que ser feito com cautela, com exames e desde que muito bem controlado, com todo esse acompanhamento médico, é bem possível que você faça isso sem risco. Obesidade pós-menopausa. Por que a obesidade aumenta o risco de câncer de mama? Porque depois da menopausa, a única fonte de gordura da mulher é a gordura periférica. Quanto mais gordura tiver, mais hormônio produz, mais bombardeio sobre a mama. Antecedente pessoal de câncer, consumo de álcool, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Status socioeconômico elevado. Quer dizer que ter dinheiro aumenta o risco de câncer de mama? Como que é isso? Não é isso, na verdade, assim, como que a mulher se comporta hoje em dia, né? Se vocês pegarem as suas tataravós, elas engravidaram aos 12 ou 13 anos, tiveram 12 filhos, e enquanto isso voltaram a menstruar só aos 30 anos. Como que é a vida da mulher moderna hoje? Ela vai fazer faculdade, ela vai fazer algum curso, ou curso técnico, vai procurar um emprego, vai se estabilizar na vida e depois, se der, vai ter o filho. Então ela vai ter sempre aquela situação daquela aquela paridade tardia, vai usar bastante anticoncepcional desde cedo, numa frequência cada vez maior. Então esse é o status socioeconômico elevado. É o comportamento das mulheres, por exemplo, no Sudeste e no Sul. No Norte, talvez não seja assim. E a gente vai ver a diferença daqui a pouquinho ali. O que quadruplica o risco? 4 vezes mais do que a população em geral. Parente de primeiro grau com câncer de mama, antecedente pessoal seu de alguma lesão suspeita na mama, alguma radiação que você tenha tomado na mama por alguma doença, por exemplo, algum tumor, alguma coisa parecida, e essa alta densidade óssea. Quando eu vejo o osso muito bonitinho na pós-menopausa, é porque o hormônio ainda está atuando. Quando não tem hormônio, evolui para a osteoporose. O que mais do que quadruplica o risco? O fato de ser mulher, comparado com o homem, ela tem muito mais risco do que ter câncer de mama. Idade acima de 65 anos,
E isso é uma coisa muito interessante de falar, porque assim, ultimamente, quando você pega os guias, os guidelines de todos os convênios do Ministério da Saúde, faça uma mamografia dos 50 aos 70 anos. 70 anos pode parar, pode mandar a mulher para casa, cuidar da plantinha e tá tudo certo. Só que assim, a expectativa de vida no Brasil, a gente vai bater 2030, 2040 de 82 anos da vida da mulher. Pô, então ela vai ficar dos 70 até os 82 descoberta. E aí quando a gente olha as curvas de câncer de mama, e depois eu vou mostrar isso, aumentou muito o caso de câncer acima dos 65 anos. Talvez porque elas não estejam mais fazendo rastreamento. Então chegando cânceres avançados nessa idade. Talvez porque pararam de fazer a mamografia. Então a gente está conseguindo, enquanto a Sociedade Brasileira de Mastologia, reivindicar junto ao Ministério da Saúde que estique isso pelo menos até os 75. Tá duro porque envolve grana, envolve equipamento, mas eles vão acabar cedendo. Tá? O maior exemplo que a gente tem de risco de aumentar de câncer de mama é essa moça. Acho que todo mundo conhece, dispensa apresentações, ela não é minha amiga, mas ela está aqui no slide. Ela tinha uma mutação genética importante de um gene chamado BRCA1. Então essas mutações genéticas que favorecem o risco de câncer de mama aumentam muito o risco do câncer de mama. Eu vou testar em todo mundo? Não. A gente tem um cálculo do que deve ser feito para você considerar a paciente de risco, para você ver se ela vai testar ou não. Quando testa a mutação genética, você tem que fazer o que ela fez. Ela tirou as mamas, ela tirou os ovários preventivamente, porque ela tinha 80% de chance de ter câncer ao longo da vida. Essa é a estimativa americana de novos casos para esse ano de 2023. Quase 300 mil casos de câncer de mamas novos em 2023, 15% ou mais de porcentagem em relação ao ano passado e mais de 43 mil mortes estimadas nesse montante. Você tem um índice de porcentagem de morte de mais ou menos 7%, que é alto. Isso nós estamos falando dos Estados Unidos da América, que tem todas as condições de equipamentos, cirurgias, tratamentos possíveis e inimagináveis no mundo. E aí quando a gente traz basicamente aqui para a estimativa brasileira, bom, esse aqui ainda é americana, quando você, só para mostrar que ele é o câncer que mais prevalece nos Estados Unidos, em todos. Antigamente o câncer de pulmão sobressaía sobre o câncer de mama, ele já ultrapassou. Então assim, dos tipos de tumores, somando homens e mulheres dos Estados Unidos, ele é seguramente o que mais incide e o que mais mata. Então assim, não é brincadeira, né? E essa aqui basicamente são as idades. Percebam basicamente de todas as idades, mas que nessa faixa aqui, acima dos 65, que é aquela faixinha lá de cima, está acontecendo justamente aquilo que eu falei. Está aumentando a incidência de casos porque as mulheres estão deixando de fazer mamografia um pouco precocemente. Então isso tem que voltar a ser trabalhado. Essa é a incidência brasileira. Quando a gente fala de incidência comparando as regiões, a gente vê nitidamente que o comportamento aqui de regiões onde você tem uma maior industrialização e as mulheres se comportam daquela maneira que eu coloquei para vocês, a incidência é maior. Norte do país, mais pescadores, o pessoal tem o status de vida é diferente, né? As mulheres acabam tendo aquele comportamento igual elas tinham na década de 60, nas regiões mais periféricas da região norte, por exemplo. Então elas vão ter aquele mesmo comportamento das avós de vocês. Então a incidência de câncer de mama nessas regiões acaba sendo um pouquinho menor. Os slides que eu queria que vocês fotografassem para levar para casa. E esse é um deles. Esse é o primeiro que vocês têm que saber, que é o autoexame da mama. É uma vez por mês, 15 minutos. Só isso. Dura menos que o intervalo da novela. E aí, mas salva a vida, porque faz o diagnóstico de aproximadamente 20% dos diagnósticos de câncer de mama são feitos no autoexame, né? E vocês vão
identificar alguns nódulos, algumas lesões na mama. É só ficar em frente ao espelho, logo depois da menstruação. Não adianta fazer naquele período que está inchado. Levanta o bracinho para cima ali, ó, no primeiro slide. Põe a mãozinha na cintura, abaixa o braço. Com isso vocês vão identificando se vocês têm tumorações, se a mama vai para dentro, se o mamilo encolhe, se a mama é maior que a outra, etc. E palpar sempre dedilhando, tá? De cima para baixo, como ela está fazendo aqui, ó, no sentido radial que a gente fala. E aí a gente pode identificar alguns nódulos. Eu trouxe aqui a mama amiga, que a Fátima cedeu gentilmente. Vão palpando aqui para mim, ver se vocês identificam algum nódulo, algumas coisas. Palpa dedilhando, ó, assim, vou mostrar como que é. Sempre aqui assim, ó, nessa posição aqui, ó, no sentido de fora para o mamilo, de fora para o mamilo. Talvez vocês identifiquem alguns nódulos aí. Depois vai ter uma prova no final, né? Não disse isso antes, mas vai valer um acréscimo de 20% do salário para quem tirar 10. Oi? Achei um. Cada nódulo. Tem Informações que vocês podem encontrar nesses exames, tanto de inspeção quanto de palpação. Então você tem ali endurecimento da mama, você tem um sulco da mama com uma retraída, alguma erosão da pele, a vermelhidão ou dor aqui da mama, um fluxo desconhecido, aquele sanguinho que sai do mamilo, chega de noite com o sutiã sujo, ou acorda com o pijama sujo de sangue pela manhã, alguns buracos, nódulos ali naquele último ali que é bem frequente, uma veia saltada, um afundamento do mamilo, percebe que aquele mamilo está para dentro, uma mama muito maior que a outra de repente, toda mulher tem uma mama maior que a outra. As mamas são vizinhas e não gêmeas. Só isso. Elas não têm que ser iguais. Elas só estão uma do lado da outra por um acidente da natureza. Mas assim, não precisam necessariamente ser iguais, porque se vocês olharem no espelho, nem o rosto de vocês um lado é igual ao outro. Por que que a mama teria que ser? A gente é duas metades que juntaram, mas não é igualzinho, né? Vermelhidão ou algum nódulo interno que vocês identificam aí na palpação, como vocês estão vendo. Tá? Vamos lá. A mamografia, então, ela tem dois tipos, né? Aquela de rastreamento que vocês fazem mensalmente e a diagnóstica quando você já palpou algum nódulo. Tá? Geralmente a mamografia é em intervalos regulares, ela reduz a mortalidade do câncer de mama em 25% a 30%. Países que não fazem mamografia morrem 30% a mais as mulheres. Não é brincadeira, é uma redução de 1/3. É um exame que, e assim, não tem por que não fazer, principalmente no estado de São Paulo. Está disponível, os convênios têm, o SUS tem várias campanhas, e mesmo assim, 1/3 das mulheres elegíveis do estado de São Paulo não faz a mamografia. Quando começar? 40 anos de idade, anualmente, até pelo menos hoje os 75 anos. Tá? Tem alguns guidelines que falam que é 50 anos, mas a gente viu naquela curva que tem câncer abaixo dos 40 anos, são cânceres agressivos. O governo, ele se preocupa com um número. Ele fala assim para mim, abaixo dos 40, eu vou salvar 1 de 1000 mulheres. Mas pergunta para a irmã dessa mulher que foi salva se ela não é importante. Pergunta para a mãe dela se ela não é importante. E daí que salvou uma? Salvou. Só que eles querem grana. Então para eles é um número apenas. Só que a gente não é número. Então mesmo que salve 1 em 1000, está salvando, está valendo. Não é só em mortalidade que a gente fala. A gente fala em morbidade. É fazer diagnóstico precoce de tumor menor que faça com que você não tenha que fazer cirurgia radical e mutilar as pessoas. É isso que eles não veem nas estatísticas dele. Eles só veem quem morre e quem não morre. Esse aqui é o número de mamografias dos 50 aos 69 anos.
Quando a gente fala do Brasil, até tem crescido, tá? Apesar da gente não ter atingido um número muito importante. Mas quando a gente fala de região norte e região centro-oeste, aqui quem faz mamografia? Não faz. No sudeste aqui, ó, agora que voltou, né? Aqui a gente tem que ter um fenômeno chamado Covid, por isso que caiu, né? Agora está retomando, mas quando você pega regiões aqui do norte e do centro-oeste, simplesmente não fazem mamografia. Ah não, tem lugar que não tem, comunidades ribeirinhas e tal, mas aí depois, né, a incidência aumenta e não adianta lamentar. Nódulo avançado. Esse é um nódulo que no autoexame seria sentido. Não dá para você fazer o diagnóstico de um tumor hoje, com raras exceções, desse tamanho. Esse tumor significa que ela não fez exames regulares e deixou chegar nesse ponto para poder fazer o diagnóstico. Então, a gente quer evitar com a mamografia de rastreio isso aqui, não chegar com um tumor desse tamanho. Ou então, calcificações tão alastradas como essas. Ah, pode acontecer de um ano para outro surgir? Até pode em mulheres mais jovens e tumores mais agressivos, mas não é a rotina, né? Precisa tentar evitar. E aí vem o laudo da mamografia de vocês, o tal do BIRADS. Quem já fez mamografia aqui? Leram o BIRADS lá no final? Lá? Aí é isso aqui. É assim, exames e correspondência não se abrem às sextas-feiras. Porque você abre, não sabe o que é, chora o final de semana inteiro, aí o médico na segunda-feira fala não era nada. Então não abram nas sextas, no máximo até quinta à tarde. Boleto também não abre na sexta porque ele não vai pagar mesmo, então é isso. Depois que você tem câncer também você não abre mais nenhum. O que importa, basicamente? 4 e 5. 0, 1, 2, 3, tranquilo. Tá? A gente toreia numa boa. 4 é suspeita. Suspeita é um mordomo. O mordomo é sempre suspeito, mas boa parte das vezes não é culpado. E o 5 que quase que é um diagnóstico de câncer. Então, só se preocupar quando é do 4 para frente. Até o 3 é bem tranquilo, bem controlável. Tá? Não precisa decorar. Aliás, esse slide é que vai cair na prova, já vou mudar. Ultrassom de mama não é método de rastreamento. A gente não faz ele absolutamente de rotina. A gente usa de ferramenta para auxiliar quando você tem uma mamografia em dúvida ou muito alterada. Então você faz esse tipo de diferenciação de nódulo sólido, cístico ou algum planejamento terapêutico. Tá? E a gente vai procurar achar nódulozinhos como esse. Isso aqui é um nódulo benigno, é o ovo deitado, que é muito diferente disso. Dá para ver a diferença do câncer, que é isso aqui, com o outro, que é. Às vezes só de bater o olho, a gente já sabe, né? Mas aí vem aquele BIRADS 4, vamos fazer a biópsia, mas a gente já vai levantando um pouquinho a orelha. Ressonância é outro exame que não se faz de rotina absoluta. O exame de rotina é mamografia. A ressonância é outro exame de apoio que para todas essas situações aqui vai ajudar, para avaliar antes da químio, para avaliar com tratamento conservador ou não, para eu saber o tamanho do tumor, principalmente quem tem prótese mamária, para avaliar a prótese também é um exame que serve bastante, e guiar algumas biópsias. Ele ajuda bem, né? Ele dá um aspecto aqui, só para ilustrar, que às vezes você acha que o tumor é só isso aqui, aí quando você vai na ressonância, ele já está tudo isso aqui. Então, para algumas mulheres que têm mama muito densa, quando você vai avaliar para você fazer uma cirurgia, para decidir entre tirar tudo ou uma parte, a ressonância às vezes ajuda porque ela vê o que o ultrassom, por exemplo, não viu. Biópsia, o que vocês mais gostam na vida. Biópsia pode ser por aquela agulhinha fina, que é só para cistinho em alguma coleção líquida. Aqui, basicamente, ele localiza pelo ultrassom, ele coloca uma agulhinha e aspira o líquido. Ou essa biópsia, que é essa pistolinha que faz aquele barulhinho.
Eu sei que dói, mas dá para fazer com anestesia local e evita uma cirurgia, né? Você tem basicamente aqui, ó, o fundamento é esse, ele localiza o nódulo pelo ultrassom, ele entra com o revolvinho lá, chega até o nódulo e dá o disparo, né? Tá vendo aqui, ó? Ele entra dentro do nódulo e ele consegue tirar. Então é uma biópsia que tem muito mais material para a gente poder analisar e fazer um diagnóstico do que antes se fazia com aquela agulhinha fina, tá? Mamotomia é uma outra biópsia a vácuo para lesões menores, não preciso dizer tudo isso, mas o fundamento é tirar fragmentos como esse, tanto na coabiópsia quanto na mamotomia. E tirando isso, você consegue dizer que tipo de tumor é, se ele é invasivo, se ele é incisivo, um monte de coisa dele que nos ajudam até a indicar o tratamento correto, tá? E aí, fizemos o diagnóstico do câncer. O que a gente tem de opção de tratamento hoje? Bom, quando a gente tem uma situação com um câncer já confirmado, a gente tem algumas opções de tratamento. A gente tem cirurgia, tem quimioterapia, tem hormonioterapia, radioterapia-alvo, uma sopa de letras. E a gente vai escolher qual que a gente vai usar em que ordem, baseado numa série de situações. As cirurgias, a gente evoluiu numa mastectomia radical, que tirava tudo, mama, músculo, tórax, tudo isso, para uma mastectomia menos radical, e hoje a gente tem algumas cirurgias um pouco menos invasivas, em que você mantém a pele tirando só o recheio, ou você faz algumas cirurgias absolutamente conservadoras. A gente quer evitar ao máximo isso aqui, que é a paciente que fez a mastectomia, jovem, está mutilada, com essa cicatriz, sem nada. Óbvio que tem situações que, infelizmente, chegam nisso, mas é o que a gente mais quer evitar. Por isso, a gente passou a utilizar algumas técnicas de cirurgia plástica associadas à oncologia, que a gente chama de oncoplástica, tentando criar situações, por exemplo, tirando toda a mama e areola e preservando ali a pele. Eu posso aqui dentro colocar uma prótese. A Débora veio fazer isso toda semana no centro cirúrgico, para preencher basicamente esse invólucro. E aí, trazer uma situação, por exemplo, como essa, em que você tem um volume, a prótese colocada, você tem a cicatriz, você pode depois tatuar o mamilo, por exemplo. Hoje tem tatuagens 3D que são excelentes. Câncer nessa mama, que pegava o mamilo, e a gente tirou a glândula mamária inteira e colocou uma prótese. E do outro lado ela tinha uma mutação genética também, nas duas mamas, a gente tirou a mama inteira e substituiu por uma prótese. É um resultado bem mais aceitável do que aquela mutilação, né? Quando ela fizer, eu costumo falar para os pacientes que as etapas do tratamento são a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia e o topless em Ibiza. Ela já está quase nessa fase do topless. Então, assim, se ela fizer uma tatuagem e fizer um topless na praia, ninguém vai dizer que ela apanhou de câncer de mama. Absolutamente ninguém. E o câncer estigmatiza muito, né? A mulher perde os 2 cartões de visita, a mama e o cabelo. E aí quando ela sai, é apontar no dedo, né? Parece aquele sininho que põe, tem câncer, tem câncer. Difícil para a mulher isso, né? E aí a gente pode usar as próteses. Próteses tem de todo tamanho, quadrada, redonda, triangular, de 1 litro, mais projetada, menos projetada, mais caimento, e aí de acordo com o perfil da paciente, se ela é mais alta, se ela é mais larga, se tem o tórax mais largo, aí a gente vai escolhendo o que melhor se adequa ao biotipo da paciente, tá? E aí a gente tenta trazer essas situações da cirurgia plástica, como essas cirurgias conservadoras, outra cirurgia conservadora, e aí a gente utiliza aquelas técnicas da mamoplastia, que é aquele famoso T. Por exemplo, a mulher tem um tumor ali naquela região, eu aproveito que eu vou tirar aquela área de pele e tudo mais, e jogo uma técnica da cirurgia plástica e ela acaba com aquele famoso T invertido aqui, parecendo que ela fez uma cirurgia plástica. Ninguém diz que ela operou de câncer de mama, né? A gente faz isso com frequência. É isso aqui.
ela tinha câncer de mama de um lado, foi feita a cirurgia, mamoplastia, foi feita a mamoplastia do outro lado, pós-operatório recente, ainda tem muita cicatriz para acontecer, mas no final ela acaba com uma cicatriz de plástica de mama. Para todos os efeitos, no churrascão da família do final do ano, biquíni, acabou. Né? E às vezes a gente tem que lançar mão de algumas coisas mais radicais, como por exemplo tirar todo o músculo das costas para cobrir algum defeito aqui, que a gente já fez aqui algumas vezes, ou o músculo da barriga também. Ou pode ser depois da cirurgia, de acordo com aquelas circunstâncias, tá? Ou paliativa, quando infelizmente você já tem um momento do diagnóstico em que você não tem muito o que fazer cirurgicamente. Infelizmente ainda acontece isso. A radioterapia, toda vez que você faz uma cirurgia conservadora, tem que fazer a radioterapia, e em algumas situações da mastectomia. E hormonioterapia, que são com esses dois remedinhos, que em algum momento vocês vão escutar falar, mas que é só para vocês conhecerem, que geralmente é um comprimidinho que você toma de 5 a 10 anos. Tá? É, 5 a 10 anos. Tem a imunoterapia, tem várias terapias, né? Então a decisão de tratamento passa por tudo isso, né? O exame imunistoquímico, perfil molecular, painel genético, então a gente tem muitas ferramentas para propor. Antigamente o tratamento do câncer era uma receita de bolo, que era igual para todo mundo. Hoje é individual para cada um. Cada um vai ter um estudo desse, cada um vai ter um perfil diferente, cada um vai ter um perfil genético diferente. E o tratamento vai ser para aquela pessoa, diferente às vezes da vizinha que tem um tumor igual ou parecido. E aí vem a parte mais importante da aula, tirando aqueles 2 slides lá que eu coloquei. Isso aqui. Como é que a gente pode tentar não acontecer nada disso? Como é que a gente pode tentar nos prevenir para nada daquilo acontecer? Temas difíceis de tratar. Peso. A gente falou que a obesidade pós-menopausa aumenta o risco de câncer porque tem muito hormônio. E os estudos mostram isso. Os estudos mostram que quem tem acima de 10 centímetros da circunferência abdominal a mais do que deveria ter, ou 5 kg por metro quadrado a mais do que deveria ter em relação ao câncer de mama, aumenta. Tudo que está para cá dessa linha aumenta. Aumenta muito o câncer de mama, especialmente nas pacientes pós-menopausa. Porque você vai ter mais gordura produzindo hormônio e mais bombardeio de hormônio na sua mama. Peso leva a isso. E aqui está mostrando basicamente que quando você consome frutas e vegetais, parece reduzir de forma discreta, mas reduz o câncer de mama. Mas ele vai levar a menos obesidade. Tem vários trabalhos mostrando que complexos vitamínicos acabam reduzindo o câncer de mama. E um deles, principalmente, é essa aqui que eu gosto, ó, esse estudo Predimed, que é dessa dieta mediterrânea. O que eu mais gostei dessa dieta foi esse último item, né? Tomar um vinhozinho nas refeições. Mas essa é a dieta seguida pelos gregos, italianos, e eles têm menos câncer de mama do que a população mundial. É isso aqui, alta concentração de vegetais, frutas, nozes, legumes, moderada de peixe, baixa de carne vermelha e derivados, gordura apenas do óleo extra virgem e uma tacinha de vinho na refeição, que não dá para usar todo dia, de vez em quando vai bem. Tá Se a gente conseguir basicamente uma só, a gente conseguir levar isso, reduz bastante a incidência. Isso é provado na prática pela população desses países que acaba tendo menos câncer de mama do que o restante do mundo. E não só câncer de mama, né? Menos doença cardiovascular, menos diabetes, menos gordura no fígado, menos tudo. Né? Esse aqui está mostrando basicamente que quando você adota essa dieta, você não tem uma menor incidência de câncer de mama do que as outras populações em geral. São os estudos que acabam comprovando que o uso da dieta mais equilibrada acaba reduzindo o
câncer de mama, com impacto direto na mortalidade. Uma coisa leva a outra. Não ser obesa leva a uma dieta e leva a isso. Quem faz exercício físico regular, pelo menos 2 vezes por semana? Eu subo as escadas aqui, em vez de pegar no elevador. 3 vezes por semana. Eu faço 2 vezes por semana. E 3? Não, 3 As não. 2. Faço 4, 2 vezes. 5, 6. Eu faço 2 Difícil, né? vezes. Caminhada que eu faço. 2 vezes por semana. De quanto tempo? 1 hora. 1 hora. Então, está mostrando que basicamente quem faz tudo que está para cá aumenta, o que tem para cá diminui. Diminui. Todos os estudos mostram que o exercício físico regular diminui a mortalidade do câncer de mama. Todos. Sem sombra de dúvida. E reduz também a recidiva, a volta do câncer de quem já teve. Então, eu não sou proprietário de nenhuma academia, se eu fosse poderia dar um cartão, mas a partir de amanhã todo mundo. Ok, tudo mostrando basicamente redução. Prática de atividade e redução do risco de câncer de mama, independente se é pré ou pós-menopausa. Então, vamos correr, pessoal. Os estudos são bastante conclusivos. Álcool. Tirando aquela tacinha da dieta, o consumo alto do câncer aumenta o risco de câncer de mama. Moderado e leve, mais ou menos. O que eles chamam basicamente de moderado e leve? Vamos lá. Quem que está nesse grupinho? Levanta a mão. Ninguém. Mais avançada. Quem está nesse grupinho? Levante a mão. No dia não, né? Quem está nesse grupinho? Ah, não, gente. Eu quero saber quem é. É hora do confessionário. Estão na folga. Vamos ver se não tem mais. Acabou aí. Bons tempos. Era uma vez. Sabadão. Mas, contando só o sabadão. Que grupo que vocês estão? Quem está nesse grupinho? Só no sábado. Só o sábado. Aí aumentou. As confissões vão aumentando. Ele aumenta, né? Sempre quando você tem consumo pesado, ele aumenta não só de câncer de mama, mas de trato gastrointestinal. Tem que beber de vez em quando também, né? Mas não precisa ser uma coisa muito regular, né? É isso aí, ó. Tabaco. Deus me livre. Mas tem muita gente que fuma ainda. Esse é um estudo interessante que foi do fumante passivo, familiar ou cônjuge do fumante. Nessa pessoa, porque os fumantes não topam fazer esse estudo, porque eles sabem que vão aumentar. Então eles não topam colher antes. Aumentou o índice relativo de câncer de mama no fumante passivo, aquele que fica do lado. Imagina no cara que está fumando, né? Então, outro hábito que nós devemos eliminar. Isso aí eliminar. não faz parte da minha vida. Agora o mais difícil de todos. Isso daí todo quase. Perguntar quem é Quem todo dia se comporta como essa moça aqui? Quem é mãe? Todo dia. Não, tem dias que sim, mas tem dias que não. Toda quinta-feira. Não tem nenhum estudo mostrando que o estresse aumenta o risco de câncer de mama. Mas o estresse leva todo mundo a beber mais, a comer mais, a não fazer exercício, a ser mais obeso. Então o estresse, ele diretamente não causa nada, mas ele causa todos os outros. Então, gente, a lição de casa é ser essa moça. Um dia eu chego lá. Quem sabe? Chazinho,
Leitura, meditação, frutinhas, exercício físico. Mas subir essa escada aqui não ajuda? Em vez do elevador? Quantas vezes? Das 6 às 6. A mensagem era essa, gente. Espero que tenham gostado.